Você acha também que, já que a gente tá falando, tipo, nossa, o tanto de pessoas na live do Frei Gilson, rezando o terço 4 horas da manhã, isso não mostra que as pessoas estão levando também o assunto mais a sério? É um chamado que as pessoas estão sentindo, de repente? Eu acho que é um movimento sobrenatural da graça e que vai... As pessoas estão levando mais a sério a quaresma por conta do Frei Gilson. Que história é essa? Esse daí foi uma fala em um podcast. Nosso querido padre José Eduardo participou e eu queria reagir aqui porque é um assunto que nós precisamos refletir juntos, tá bom? Não esquece aí do meu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo aqui e os seus comentários, filho amado de Deus. Respeite essas regrinhas. Combinado? Bora para o vídeo. Padre José Eduardo participou aí do famoso Redcast, tá fazendo vários debates aí, né, várias questões também de fé, já trouxemos alguns vídeos aqui e aí surgiu esta pergunta aqui. Você acha também que, já que a gente tá falando, tipo, nossa, o tanto de pessoas na live do Frei Gilson, rezando o terço 4 horas da manhã, isso não mostra que as pessoas estão levando também o assunto mais a sério? É um chamado que as pessoas estão sentindo, de repente? Eu acho que é um movimento sobrenatural da graça e que vai pegando as pessoas, né? Tem pessoas se convertendo assim meio que do nada. Simplesmente sentem a vontade de ir à igreja. Tem umas coisas desse tipo acontecendo ultimamente. E isso tem me deixado bastante impressionado. E às vezes conversões reais, assim, radicais, muito, muito fortes mesmo. O que as pessoas falam de vocação, né? Também vocação. A própria vocação... Quero só fazer uma pausa aqui, porque a hora que eu ouvi essa pergunta, né, do rapaz do Redcast, eu lembrei de algumas discussões que estão na internet abordando o quanto é um fenômeno o Frei Gilson com o seu terço, com a sua quaresma na madrugada. Aliás, nós já gravamos vídeos sobre isso aqui. O que esse tema traz é que muitas pessoas esquecem que aconteceram inúmeros movimentos da igreja que também trouxeram essa ação da graça, como o padre José Eduardo falou, durante todos os 2000 anos da igreja. E até antes disso, ações que aconteciam em diferentes pontos do mundo, mas que eram a mesma coisa, convergia, né? Aliás, tem um trecho do padre José Eduardo onde ele aborda muito sobre a questão do movimento pentecostal, sobre o movimento da renovação carismática, e que ele traz ali, todo esse agir do Espírito Santo aconteceu em várias partes do mundo. Não só ali onde aconteceu o famoso momento dos católicos com evangélicos, que originou a renovação carismática. Não, já existia um mover em toda a igreja, né? E é importante nós falarmos isso, porque senão a gente transforma primeiro o Frei Gilson num grande ícone que só ele espalha a palavra de Deus e esquece de outros movimentos. Aliás, quando eu ouvi isso, eu lembrei muito daquilo que foi um grande movimento na época da Canção Nova. Um senhor Jonas Abib foi numa entrevista com o Jô Soares, numa época que não era tão assim, né? O Padre Léo foi numa entrevista com o Jô Soares. O padre Marcelo Rossi, na época que teve o boom, né, de renovação, ele ia direto na televisão. Padre Fábio de Mello, a mesma coisa. E questões que muitas vezes não são tão midiáticas, que nós não temos tanto acesso assim aos números, né? Jornada Mundial da Juventude. Mais de 3 milhões de pessoas só no Rio de Janeiro para acompanhar o Papa Francisco, após aquela renúncia de Bento XVI, né, Papa Francisco ali no início do seu pontificado. Nós também não podemos esquecer quantos milhares de jovens, eu lembro que eu participei mesmo do PHN, teve um PHN que tinham 120 mil jovens em Cachoeira Paulista, no rincão da Canção Nova. E esses números na nossa época para nós, eram estrondosos. Claro que o número do Frei Gilson também é estrondoso. Tem muitas conversões. Mas isso é do momento em que nós estamos vivendo. Porque hoje, o meu vídeo aqui é assistido na Angola, em Portugal. Você tem noção que eu falo com pessoas que não são só do Brasil, que não são só da minha cidade? Então, óbvio que a proporção tem que ser muito maior. Mas a ação do Espírito Santo já acontece. E nós temos que lembrar de uma outra coisa. Agora, ainda nós temos o pós-pandemia. Não podemos nos esquecer que existem muitas pessoas que, sim, como o padre José Eduardo falou, estão retomando a sua fé. Outras que estão sentindo a necessidade da fé. Mas nós vivemos um tempo de muita crise mundial. Financeira, de comida, de saúde e principalmente de fé. E a pandemia, infelizmente, prejudicou muito o nosso trabalho de evangelização, apesar de todos esses grandes movimentos aí. A entrada de novos membros do clero da igreja, isso tem crescido também no Brasil? Em alguns lugares. Não, eu acho que não é uma coisa, digamos assim, no Brasil inteiro. Há determinadas regiões que
têm muita carência de vocações e outras que já são mais bem favorecidas. A minha diocese, por exemplo, historicamente, graças a Deus, sempre foi muito bem fornida de vocações. O seminário sempre cheio e assim por diante. Mas outras não têm essa mesma, digamos assim, facilidade. E isso é importante dizer. Muitas vezes nós vemos o boom ou do Frei Gilson, ou Canção Nova, ou outros movimentos como Colo de Deus, e a gente acha que está brotando vocação, não, porque na minha cidade está brotando. Gente, tem cidades que já teve seminários fechados. Tem cidades na Europa que tiveram que vender igrejas, e hoje eles são bares, são restaurantes. Então, existem cidades que são diferentes, por isso que eu falo aqui no nosso canal que a igreja ela é muito grande, é no mundo inteiro. Então, nós não podemos nos fechar apenas na nossa bolha, na nossa realidade. Por exemplo, aqui na minha cidade tem o seminário, tem vocações, poderiam ter muito mais, mas na diocese do Padre José Eduardo brota vocações, não são todos os lugares, né? Então, eu não posso olhar apenas para a minha realidade e dizer que a igreja católica é isso. Não, ela tem inúmeras realidades, né? Tempo de conversão, nesse tempo de ação sobrenatural da graça, padre, como a gente está na quaresma, quais são assim as diretrizes da igreja para a pessoa viver bem uma quaresma? Porque quaresma também é um tempo de conversão, né? Um tempo de graça. Exatamente. Bom, eu acho que para entender isso, a gente precisa rastrear as origens. Como é que surgiu a quaresma? A quaresma, esse nome quaresma é um aportuguesamento da palavra quadragésima. Quadragésima, havia o domingo da quadragésima, Domênica da quadragésima, porque são 40 dias antes da Páscoa. Por que esse número? Por que isso surgiu, né? É uma tradição muito antiga, que se desenvolveu de maneira pluriforme em toda a igreja. Então, no Oriente e no Ocidente existem diferentes modos de viver e diferentes contagens de tempo também. Por que surgiu a quaresma? Então, no primeiro momento, na noite da Páscoa, nós temos a solenidade principal da igreja, a noite da ressurreição do Senhor, que também era o dia em que eram batizados os adultos, são chamados catecúmenos. É uma palavra que vem do grego, de duas palavras gregas, né? Kata, quer dizer, para baixo, e reo, de onde vem a palavra eco, por exemplo, né? Que é sussurrar no ouvido, sussurrar baixo, de onde vem a palavra catequese também. Ou seja, os catecúmenos, aqueles que estavam sendo catequizados para o batismo, 40 dias antes da vigília pascal, faziam a sua preparação. Então, naqueles 40 dias, eles eram exorcizados, eles eram submetidos ao escrutínio da igreja, eles recebiam os símbolos, né? Eles recebiam o credo, depois recebiam o efatá, né? A ordem para que o ouvido se abrisse, recebiam um Pai Nosso, enfim, até que na noite da vigília pascal eram iniciados, recebiam o batismo, a crisma e a Eucaristia. Ora, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a sociedade foi se cristianizando. Então, esse significado catecumenal da quaresma, ele começou a, digamos assim, se enfraquecer, porque todo mundo passou a ser batizado na infância, como culturalmente não se faz até hoje. O batismo começou a acontecer nas famílias, né, de uma herança espiritual. Exatamente. Adiante. Isso, segundo a tradição, desde os tempos dos apóstolos existia, mas se tornou majoritário com o passar dos séculos, né? Porque no começo eram os adultos que se convertiam, conheciam a fé e assim por diante. Ora, então a quaresma passou a ter um significado mais de um aprofundamento na conversão batismal. Ou seja, eu sou batizado, mas eu preciso renovar a minha consciência de sê-lo. Uhum. Então, hoje, por exemplo, mesmo quando não há batismos na noite da vigília pascal, a igreja recebe a aspersão com a água batismal ou a aspersão com a água benta, a chamada também lustral, né? Porque justamente nós renovamos as promessas batismais e reassumimos o nosso compromisso de pertencer inteiramente a Cristo. Então a quaresma, portanto, tem esse significado de ser uma trajetória espiritual em que nós, cristãos,
procuramos voltar àquilo que é essencial, um pouco nos afastando daquilo que é frívolo, secundário, excessivo, para assim celebrarmos a Páscoa de Jesus Cristo com o coração purificado. Dentro da quaresma, também tem a relação com a tentação de Jesus no deserto. Isso daí é uma coisa que vem desde os primeiros séculos, essa tradição? Exatamente. O número 40 é um número bíblico poderoso, né? No sentido de que 40 dias de chuva durante o dilúvio de Noé. 40 dias Moisés ficou no Monte Sinai, em jejum completo até receber as tábuas da lei. 40 anos o povo de Deus permaneceu no deserto. 40 dias o profeta Elias levou para chegar até o Monte Horebe, e caminhando dia e noite. Depois, 40 dias, dizia o profeta Jonas, Nínive será destruída. Jesus, no início do seu ministério público, vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada, em jejum. Ou seja, ele está recuperando para si esse significado histórico ligado ao povo de Israel. Então, 40 é um número que acaba tendo um significado penitencial, acaba tendo um significado de conversão, de mortificação, de retiro, de purificação, e é por isso que a contagem da quaresma gira em torno do número 40. Gente, que aula! Olha, tem uns padres que eu gosto muito de ouvir, de ler, que eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar, principalmente para José Eduardo, que ele traz, assim, uma bagagem de história, né? E eu, particularmente, gosto muito de história. E isso que ele fala, ele mostra para nós a importância de nós entendermos os conceitos daquilo que acontece na nossa Igreja Católica. Você entender por que tem o cordeiro na missa, por que existe o momento da transubstanciação, né? E quando a gente vai percebendo isso, quando a gente vai atrás, quando a gente lê, quando a gente pesquisa, a gente passa a admirar cada vez mais a nossa igreja. É incrível que todas as vezes que o Padre José Eduardo traz, né, essa relação, tanto da história quanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que está em Jesus, né? E Jesus ele traz tudo isso em todos os momentos, em todos os sacramentos, se nós formos estudar assim de fato, nós vamos ver que a igreja não é coisa de brincadeira, não. Por isso que é importante nós entendermos que quando nós rezamos um rosário com Frei Gilson, durante o tempo quaresmal, com o Instituto Hesed, quando nós fazemos essas práticas espirituais, elas não podem estar ligadas apenas a números ou a ações de vaidade, que para muitas pessoas acabam sendo, não para todas, óbvio, mas para algumas pessoas acabam sendo. Isso acaba prejudicando não só a pessoa, quanto também o olhar das pessoas sobre o tempo quaresmal. Porque o tempo todo nós estamos sendo observados, gente. O tempo todo. Claro, a gente não vai se pautar naquilo que as pessoas acham. Temos que nos pautar em Deus. Mas nós temos que tomar cuidado porque nós somos cristãos, né? Imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente entende a origem, o porquê, o significado, tudo vai fazendo mais sentido na nossa cabeça. E aí algumas questões que vão sendo trazidas na internet, ou até mesmo em debates ou podcasts que nem falam de religião, mas o pessoal coloca Deus no meio, coloca a Igreja Católica no meio, não vai fazer sentido. É por isso que a internet em si mostra o quanto é importante nós estudarmos, nós lermos, nós meditarmos e nós orarmos. Então que você seja um cristão católico muito fervoroso na sua oração, mas também fervoroso na busca pelo conhecimento, porque é bíblico, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de informação, é por falta de conhecer, de saber como de fato acontece, tá bom? E aí, me conta, sua quaresma está mais difícil? Como que tá esse ano aí, né? Porque tem ano que misericórdia Jesus, é um pouco difícil, né? Então deixa aqui nos comentários, respeitando sempre essas regrinhas. Se você achou algum trecho também muito legal desse podcast, deixa aqui nos comentários. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, principalmente aquelas que estão com dificuldade de entender o que é a quaresma. Primeiro, para ajudar pessoas, segundo, para ajudar este canal a chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Uma excelente quaresma para você. Tchau!